pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai fazer a prova dos 9. A gente vai descobrir se você sabe tudo sobre a primeira lei de Mendel e sobre conceitos de genética fazendo exercícios. Se isso te interessa, se você precisa exercitar, eu vou dizer para vocês que só fazendo exercício que a gente entende genética. Fica comigo que a gente vai começar agora! Começar os nossos exercícios de genética, não esquece, compartilha com seus amigos que precisam estudar e também deixa o seu like. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. Muito obrigada, pessoal. Bom, gente, eu vou resolver com vocês exercícios de genética e conceitos de genética. Primeira lei de Mendel. Se você perdeu essas aulas, dá uma olhadinha que vai subir aí um card falando sobre genética. Tudo sobre conceito, tudo sobre primeira lei de Mendel. E aí depois você corre pra cá pra fazer os exercícios. Só fazendo exercício é que a gente consegue saber se entendeu mesmo primeira lei de Mendel e conceito de genética ou não. Então, fica comigo que a gente vai pra lousa. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai tirar a prova dos 9 fazendo exercício. Não tem jeito, né? Tem que fazer exercício. Então, vai aparecer a questão aí para vocês. Vocês podem pegar essa questão, colocar no papel e na caneta, né? Anotar e esperar para fazer junto comigo. Ou vocês podem tentar fazer sozinhos e aí corrigir junto comigo. Então, olha a questão aí. Vou dar um tempinho para que vocês copiem, caso vocês não queiram resolver junto comigo, queiram só fazer a correção. Certo? Tira um print da tela. E agora vamos lá, então, para resolver a questão. Então, já coloquei aí previamente a imagem aí do joguinho da velha para a gente poder responder, né? Então, vamos ler a questão lá. Cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho, os descendentes serão. Então, a gente vai ter que saber quais são os descendentes. Toda vez que a gente tem um problema, tanto de matemática quanto de física, química, enfim, um problema, a gente precisa sempre anotar o que o problema nos dá e o que o problema quer de nós. Então, a melhor coisa para resolver qualquer tipo de problema é isolando o que a gente tem e fazendo a pergunta do que ele quer, né? Então, o que a gente tem? A gente tem aí ervilhas sendo cruzadas, certo? E eu sei que ele está cruzando ervilhas verdes com ervilhas amarelas, certo? Além disso, ele também dá pra gente o genótipo dessas ervilhas. Então, ele fala que as ervilhas verdes, elas são vezinho, vezinho, e as ervilhas amarelas são heterozigotas, são vezão, vezinho, certo? E ele quer saber, né, desse cruzamento, o que vai nascer, né? É isso que ele quer saber de nós. Então, para a gente cruzar, a gente vai usar o joguinho da velha. Faz o joguinho da velha. O primeiro quadradinho a gente elimina, não utiliza ele. E aí a gente vai colocar o que a gente tem. Tanto faz a ordem, a gente pode colocar amarelas antes e verde aqui, ou verde aqui e amarela aqui, tanto faz, tá? Então, vamos lá. Ele cruzou ervilhas verdes, vezinho, um alelo em cada quadradinho. Vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, que elas são vezão, vezinho. Eu poderia ter colocado aqui vezão, vezinho e aqui vezinho, vezinho, tá? Tanto faz. E aí, agora, eu vou colocar os cruzamentos. Então, vamos lembrar lá que para existir um indivíduo, esse indivíduo ele tem que ser diploide, né? Ele tem que ter os 2 alelos cromossômicos, certo? Então, eu vou unir os alelos cromossômicos em cada quadradinho. Então, primeiro quadradinho aqui, eu vou olhar aqui tem um vezinho, aqui tem um vezão. Então, eu sempre vou colocar o dominante na frente. Então, vai ser vezão, vezinho. Segundo quadradinho aqui, tem um vezão, tem um vezinho. Então, vezão, vezinho. Aí, vamos para o quadradinho de baixo.
tenho um Vzinho aqui e outro Vzinho aqui. Então, Vzinho, Vzinho. E o último quadradinho tem um Vzinho aqui e um Vzinho aqui, Vzinho, Vzinho. Pessoal, quando vocês estão fazendo cruzamento, deixa uma letra bem diferente da outra, né? Tá vendo que eu coloquei um Vzão com letra de forma para que vocês não se confundam, porque às vezes vocês confundem com as letras de vocês. E aí vocês erram porque vocês se confundiram com as letras, tá? Já cansei de ver isso aí em sala de aula. Então agora a gente precisa colocar a nossa resposta, certo? E ele não fala pra gente se ele quer uma proporção fenotípica ou genotípica, então posso responder da maneira que eu achar melhor, porque não tem alternativa, né? Vamos responder das duas maneiras, tá? Então vamos lá. Se a gente for olhar o genótipo, o que eu tenho no meu DNA, né? Eu posso responder da seguinte maneira. Eu vou observar aqui o que nasceu. Então, nasceu Vzão, Vzinho, ó. E nasceu Vzinho, Vzinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vzão, Vzinho, né? E Vzinho, Vzinho. Eu posso colocar isso aqui em porcentagem. De 100%, 50% são Vzão, Vzinho. E os outros 50% são Vzinho, Vzinho. Eu também posso colocar isso em fração. Então, 1, 2, 3, 4, né? Então, eu tenho 4 partes, certo? E aí, de 4 partes, né? 2 são Vzinho, Vzinho, ó. E a mesma coisa deu no Vzão, Vzinho, né? De 4 partes, 2 são Vzão, Vzinho, certo? Eu posso colocar isso em proporção? Posso também. Eu tenho 2 para 2, né? É uma proporção igual, certo? Se eu quiser responder isso com fenótipo, vou colocar aqui no cantinho, ó. Fenótipo. Pronto. Quero responder isso como fenótipo. Então, eu vou olhar aqui quem domina é o Vzão e o Vzão é amarelo. Então, 50% são amarelas e 50%, opa, vamos pôr esse 50 direitinho, são verdes. Certo? Posso colocar isso em fração? Posso. Então, posso colocar aqui que 2 quartos e 2 quartos, porque é a mesma resposta da outra, né? Eu só troquei aqui para responder de maneira como se eu tivesse respondendo somente o fenótipo. Certinho? Entendido? Então, vamos para mais um exercício? Pessoal, então vamos lá para mais um exercício. Vai aparecer aí a questão. Dá uma olhadinha na questão, ela vai ficar aparecendo aí para vocês. Então, tá falando lá, ó, nas plantas Clark elegans, o alelo para flores brancas é recessivo em relação ao alelo para flores rosadas. O pólen de uma flor rosada heterozigota é colocado no pistilo de uma flor branca. Qual é a proporção de fenótipos esperados na prole? Então, a mesma coisa a gente vai fazer agora. A gente vai pegar aí e colocar aqui do lado tudo que o problema nos dá, né? Então, vamos anotar o que o problema nos dá. Então, ele fala lá que nas plantas Clark elegans, o alelo para flores brancas é recessivo em relação ao alelo para flores rosadas. Então, a gente já sabe, né, que flores brancas são recessivas. Certo? Minha letra não está muito boa, mas dá para entender, né? Aí ele fala pra gente que o pólen de uma flor rosada heterozigota é colocada no pistilo de uma flor branca. Então, vocês têm aí uma flor branca
e a gente sabe que para ser branca ela tem que ser recessiva, então a gente vai ter que colocar uma letra minúscula para ela. Pode ser qualquer letra, gente, pode ser A, B, C, V, como a gente usou. Vamos usar a letra A, então. Uma flor branca, ela é azinho, porque para ser recessiva ela tem que ser homozigota, certo? E ela foi cruzada, então, com uma flor que ela é rosada e ela é heterozigota. Então, ela é heterozigota, então ela é azão, azinho. Então, aqui eu tenho a branca e aqui eu tenho a rosada, certo? E aí ele fala qual é a proporção de fenótipo. Então, ele quer que você faça o cruzamento, mas ele não sabe e quer que você responda para ele como fenótipo, né? Então, vamos cruzar. Então, a gente vai fazer o joguinho da velha e aí a gente vai pegar e eliminar esse primeiro quadradinho, certo? Eliminamos esse primeiro quadradinho, então vamos colocar aí o que a gente tem. Flores brancas e rosadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, flor branca, azinho, azinho, que cruzou com flor rosada, azão, azinho. Ótimo! E aí, agora a gente vai fazer o cruzamento. Então, primeiro quadradinho aqui, eu tenho um azão e um azinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, azão, azinho, né? Segundo quadradinho, eu tenho um azinho e um azão. Lembra sempre, dominante vem na frente, azão, azinho. Terceiro quadradinho, eu tenho um azinho e um azinho. Então, vai ficar azinho e o outro azinho aqui, certo? E o quarto quadradinho, eu tenho um azinho aqui e o outro azinho aqui. Então, eu completo com esses dois azinhos, azinho, azinho. Pronto, fiz o cruzamento. Agora, ele me dá alternativas, olha lá. Então, alternativas, mas primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui. Então, olha só, eu tenho um cruzamento aqui e aí eu tenho flores rosadas, são todas as que têm o azão na frente, né? Todas as que têm o azão na frente são rosadas, então vou colocar aqui só para eu não me perder. Então, rosadas são azão, azinho e corresponde a 50%. Se eu colocar em fração, 2/4, né? E as flores brancas, que são azinho, azinho, correspondem também a 50%. Se eu colocar em fração, 2/4, certo? Às vezes, as questões de vestibular, elas pedem, né, e elas colocam respostas, mas elas colocam em fração e a fração, ela tá simplificada, né? Então, eu posso simplificar essa fração? Posso, né? Posso, vai ficar quanto aqui? Vou dividir por 2, né? Certo? Então, se eu pegar lá 2/4, né? E dividir por 2, eu vou ter, então, meio, certo? Então, às vezes pode estar aí. A resposta pode estar em, assim, meio para vocês, tá? Vamos lá, a pergunta. A pergunta me fala aí que quer a proporção em fenótipo, né? Então, ele quer saber em fenótipo. Então, fenótipos são rosadas e brancas. Então, vamos olhar as alternativas aí, ó. Alternativa A, ela está em proporção. Então, uma rosada para uma branca. Alternativa B, 2 rosadas para uma branca. Alternativa C, uma rosada para 2 brancas. E alternativa D, 3 rosadas para uma branca. E a gente sabe que a proporção é a mesma, 50-50, né? Então, a alternativa correta é uma para uma, né? Uma rosada, então é a alternativa A, uma para uma rosada para uma branca, né? Não pode ser diferente, porque as outras não estão coerentes entre rosadas e brancas, certo? O Pro, e por que não tá 2, né? Porque ele está considerando o fenótipo. E no fenótipo eu não tenho duas, eu tenho uma alternativa. Ou eu sou rosada ou eu sou branca. Então, ou eu sou rosada ou eu sou branca na mesma proporção. Certinho? Que bom! Espero que tenha tirado muitas dúvidas aí
esse exercício. Vamos lá, pessoal, seguindo aí nossos exercícios, vamos para mais um exercício. Esse exercício precisa ser na lousa, né? Preciso resolver. Então, vamos lá, ó. Vai aparecer aí para vocês. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva e que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Então, a gente já sabe que o exercício se trata sobre... E aí, a gente acha muitos exercícios de genética relacionados a essa doença albinismo, tá? Então, o albino, ele é uma pessoa que tem problema aí, deficiência na produção de melanina, né? Então, é uma pessoa extremamente branca, porque ela não produz o pigmento melanina. Então, a gente já sabe que geneticamente, uma pessoa albina, né? Uma pessoa albina, ela tem essa deficiência e essa deficiência, ela é recessiva. O que a gente já sabe? A gente já sabe que para uma pessoa apresentar essa doença, ela precisa ser recessiva. Então, ela precisa ser homozigota recessiva. Vamos colocar uma letra qualquer, vamos colocar a letra A. Então, ela precisa ser azinho, para ser albina, certo? Aí, a gente vai continuar a nossa leitura, tá? Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, então aqui eu tenho um rapaz albino, então vamos lá. O rapaz é albino, então ele obrigatoriamente é azinho. E aí ele se casa com uma menina que produz melanina normalmente. Então, se ela produz melanina normalmente, a gente já sabe que ela tem um gene dominante, né? Porém, que possui mãe albina. Então, se a mãe dela é albina, né, e ela trouxe um gene do pai e outro gene da mãe dela, então, obrigatoriamente, ela é azinho. Qual é a probabilidade do filho do casal nascer albino? Então, a gente vai fazer aí o cruzamento. Vamos cruzar aí o rapaz, ó, faz o joguinho da velha, elimina o primeiro quadradinho. Temos um rapaz albino que vai cruzar aí, né, geneticamente com uma mulher normal de mãe albina. Certinho? Então, vamos lá, vamos colocar os dois alelos. Então, aqui eu tenho um azão, aqui eu tenho um azinho, então é aqui embaixo eu sou azinho, certo? Unir aí os alelos. Então, se eu unir agora mais o alelo azão com azinho, aqui obrigatoriamente eu sou azinho. Unindo o alelo azinho com o azinho, aqui é azinho, então, azinho. Unindo o alelo azinho com o azinho, eu sou azinho. Fizemos o cruzamento, certo? E aí, vamos ver aí quais são as alternativas que ele dá pra gente. E vamos tentar enquadrar aí o que a gente achou de resposta nas nossas alternativas. Então, olha só, se eu sou, né, uma menina normal de mãe albina, e eu faço um cruzamento genético com um rapaz albino, a chance de eu ter um filho albino, né? E eu sei que albinismo, ela é uma doença para aparecer que precisa ser recessiva, então eu tenho aqui 50%, certo? 50% de chance, então, de no cruzamento eu ter um filho albino, certo? Se a alternativa estivesse aparecendo aí em fração, né? Aí eu ia colocar de 4 chances, né? Eu tenho de 4 alternativas, eu tenho 2 chances, certo? E aí eu poderia achar ela em fração simplificada, porque eu vou, né, simplificar aqui, dividir por 2. Certo, pessoal? Essa tá fácil, hein? Vamos lá, gente. Essa questão aqui é uma questão que dá um pouco mais de trabalho, tá? Então, vamos dar uma olhada aí no que a questão está falando.
Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. Azão dominante para púrpura e azinho recessivo determina a cor amarela. Então, vamos lá colocar tudo que a gente sabe. Então, vou colocar aqui no cantinho. Quando for azão, vai nascer púrpura, que é uma cor meio roxeada, tá? E quando for azinha, né, azinho, ela vai nascer a amarela. E ela fala até pra gente que é recessivo azinha, né? Bom, legal, já sabemos isso. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. Então, a gente tem uma tabelinha, e aí a tabelinha mostra pra gente o cruzamento e o resultado. Então, ela fala lá que o cruzamento de uma planta 1, que a gente não sabe qual é o genótipo dela, né? Com uma azinho, dá 100% púrpura. Bom, a gente sabe que no 2 lá, 2, que é um genótipo que a gente não sabe, com azinho, vai dar 50% púrpura e 50% amarela. Na terceira, a gente sabe que cruzamos aí um genótipo 3, com azinho, deu 100% amarela. E no quarto cruzamento, a gente cruzou aí um 4, que a gente não sabe o genótipo, com azinho, e aí deu 75% púrpura e 25% amarela. Qual é a pergunta? A pergunta é, ó, apresentam genótipos azinho as linhagens. Então, eu vou ter que encontrar todo mundo que é azinho. Essa é a pergunta, certo? Então, vamos lá. Bom, então agora vamos dar uma olhadinha nas alternativas, que é porque a gente agora, então, que a gente precisa fazer é entender o problema. E o problema quer que a gente ache esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, esses genótipos, né? Porque ele pergunta pra gente o seguinte, ó, apresentam genótipos azinho as linhagens. Então, a gente vai olhar aqui, ó, vamos olhar um por um, né? Então, a gente vai olhar o 1, ó, coloquei aqui pra vocês, tá? A gente vai olhar o 1 e vai olhar lá, o que cruza com azinho, que vai dar 100% púrpura, 100% púrpura, dominante, né? E vai ter que cruzar com azinho, que a gente já sabe. Então, a gente vai colocar aqui, ó, azinho, obrigatório, né? Essa parte do joguinho da velha a gente não usa. E o que vai cruzar com azinho para dar 100% púrpura? Então, a gente já sabe que para dar púrpura você precisa ter um azão, né? Então, tá, ótimo. Se eu colocar um azão aqui, azão com azinho vai dar azinho, ó. E azão com azinho também vai dar azinho, né? Então, um alelo tem que ser azão. E o de baixo? O de baixo pode ser azinho? Não pode, porque se ele for azinho, vai dar azinho com azinho, vai dar azinho. Então, obrigatoriamente, ele é azão também. Então, aquele 1 lá, então é azão. É azão que cruzou com azinho, né? Tá, então tá bom. Então, a gente já sabe que o 1 não é um genótipo azinho. Vamos pro B, então, né? No B, a gente tem um azinho que cruzou com alguma coisa que deu 50% púrpura e 50% amarelo. Então, vamos eliminar esse pedacinho do quadradinho e vamos lá. A gente sabe aqui que a gente tem um azinho, né? E a gente sabe que deu 50% púrpura e 50% amarelo. Para dar púrpura, eu vou ter que ter obrigatoriamente um azão aqui, né? Senão não vai nascer ninguém púrpura, certo? Então, eu vou lá e cruzo, ó, azinho, certo? E aí, o de baixo? Então, eu já sei, ó, que deu 50% púrpura, mas os outros 50% tem que ser amarelo. E para ser amarelo, eu tenho que ser recessivo, certo? Então, eu tenho que colocar um azinho aqui. Aí, vai dar azinho com azinho com azinho. E aí, a gente tem, então, 50% púrpura, 50% amarelo.
Então, a gente sabe que cruzou azão, azinho com azinho, azinho. Certo? E lá, olha lá minha pergunta. Apresenta genótipo azão, azinho. Então, a gente já sabe que B, né? Que é o segundo cruzamento, que é o 2 aqui, ó. Ele apresenta genótipo azão, azinho. Vamos continuar, né? Vamos ver se tem mais algum. Então, vamos lá. C. Então, vamos para C lá, ó. O 3 que cruzou com azinho, azinho. Então, já vou até colocar o azinho, azinho aqui, porque eu sei que ele é obrigatório, né? Ele deu 100% amarelo. Bom, se amarelo é recessivo, para dar 100% amarelo, obrigatoriamente ele é azinho, azinho também, porque aí toda a prole vai ser recessivinha, certo? Então, aqui eu tenho azinho, azinho, que cruzou com azinho, azinho. É heterozigoto? Não é. Então, vamos ver se o D é, né? Vamos olhar ali, ver se o D é, se o último... Vamos olhar ali e ver se o último cruzamento é. Né? Então, vamos lá no D. Vamos lá. Então, o 4, né? Ele sabe que eu cruzei alguma coisa com azão, azinho. E deu 75% púrpura e 25% amarelo. Então, obrigatoriamente, eu tenho um azão, azinho aqui. E eu tenho que ter 25% amarelo. Tá. Então, vamos lá. E 75% púrpura. Se eu colocar azinho, azinho aqui, vai ficar azão, azinho, 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 azão, azinho, azinho, azinho. Não vai ser, né? Porque vai ser mais de 25%. Então, o que daria para eu cruzar aqui que daria só 25% de amarelo? Azão, azinho. Então, vamos colocar aqui e vamos testar. Gente, se vocês não sabem responder de cabeça, tem que testar. Tem que fazer o teste, tá? Então, vamos lá. Ó. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. E azinho, azinho. Ó, 25% amarelo, 75% púrpura. Porque o azão domina o azinho. Não interessa o genótipo. Eu quero saber o fenótipo, certo? Então, azão, azinho com azão, azinho. Então, o 4, ele também responde a minha pergunta. Então, apresentam genótipo azão, azinho, as linhagens 2 e 4. Vamos ver se isso tem na resposta. Tem na resposta, ó. Linhagens 2 e 4, a alternativa correta, então, é a alternativa C. Certo? Tem que fazer cruzamento. Não sabe de cabeça? Faça os cruzamentos, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo, feito todos os exercícios, acertado esses exercícios. Até a próxima aula. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!